Você já se perguntou como nossos pensamentos podem influenciar nossas emoções e ações? No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos da mente humana e descobrir estratégias poderosas para transformar sua vida. Fique conosco e mergulhe neste fascinante universo psicológico. Eu falo sempre que mentes saudáveis constroem um mundo melhor. Vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. E esse mundo melhor, ele começa a partir da gente. Porque às vezes a gente quer transformar o mundo, a gente quer lutar por tantas causas, mas a gente não começa pela nossa casa, né? E começar pela nossa casa, eu não digo nem a nossa casa física, eu digo a nossa casa aqui. A gente tem uma mente que ela tem o poder de fazer com que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida, que inclusive é o tema do que a gente vai conversar aqui hoje, ou muitas vezes ela pode fazer com que a gente esteja vivendo uma vida que não tem a ver com aquilo que a gente quer, com a pessoa que a gente quer se tornar. Então, o convite para vocês hoje é que vocês saiam daqui inspirados, encorajados a viverem uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida mais leve. Uma vida que vale a pena ser vivida é um tema que vem sendo estudado há milhares de anos. Filósofos, pensadores, autores, psicólogos, antropólogos têm buscado entender o que é uma vida que vale a pena ser vivida. É meio estranho, né? Porque a gente pensa, toda vida vale a pena ser vivida, né? Toda vida merece ser vivida. Eu, como psicóloga, sou defensora da vida. Porém, existem vidas que nos fazem sentir essa realização, esse contentamento. E isso acontece muito no movimento da gente ganhar consciência, sair do nosso piloto automático, começar a refletir sobre a vida que a gente está construindo, as escolhas que a gente está fazendo, os pensamentos que a gente tem, as emoções. Hoje eu quero falar com vocês sobre como as nossas emoções podem nos ajudar a construir essa vida que vale a pena ser vivida. E essa vida, então, eu falei, né, que isso vem sido estudado durante tantos anos, mas hoje, pelo menos dentro da perspectiva da psicologia, a gente entende que essa vida que vale a pena ser vivida nada mais é do que uma vida que faz sentido para você. Que quando você acorda de manhã, você tenha vontade de sair da cama, que tenha vontade de viver, que você consiga construir ali relacionamentos que são importantes para você, que você se sinta crescendo, progredindo, aprendendo, que você possa trabalhar com algo digno, nem sempre vai ser o propósito da sua vida, mas com algo que você se sinta estimulado de alguma forma. Então tem uma série de coisas que a gente precisa ir construindo, um bloquinho de cada vez, para que a gente possa ter essa vida que vale a pena ser vivida. E eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre como então as nossas emoções podem ajudar nessa jornada. A primeira chave para uma vida plena é a autoconsciência. A psicóloga nos convida a sair do piloto automático e observar nossos padrões de pensamento, emoções e comportamentos. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas crenças e como elas moldam nossa realidade, podemos identificar e desafiar crenças limitantes que nos impedem de alcançar nosso potencial. Vivida. E a primeira chave, eu já dei até um spoilerzinho aqui, que é justamente a autoconsciência. A gente fala muito disso, né, nesse momento do mundo que a gente está vivendo, a expansão da consciência e tal, você tem que ter mais consciência e tal, mas é um clichê que não tem como a gente fugir. A vida que os nossos antepassados viviam era uma vida em que, muitas vezes, a maioria vivia no piloto automático. E a realidade era, muitas vezes, que eles não tinham muitas opções, né? A vida era muito mais estável, muito mais rígida, eles não tinham muito para onde sonhar, pouquíssimas pessoas conseguiam fugir do status quo. Mas a gente tem hoje, sim, como viver uma vida mais consciente, fazer escolhas, a gente tem possibilidades, a gente pode escolher muitas coisas, e temos esse privilégio, alguns mais do que outros. Mas a autoconsciência é você conseguir sair desse piloto automático da vida, sair desse lugar de eu reajo às situações, eu faço as coisas e eu nem sei muito bem porque eu faço por impulso, eu trato as pessoas de determinada forma, ou eu estou há anos na minha vida lidando com as dificuldades da mesma forma. Talvez você se pega preso em ciclos que vivem se repetindo na sua vida. É muito comum isso, em terapia as pessoas chegam com um término de relacionamento, por exemplo, que terminou muito parecido com os outros 5 relacionamentos que a pessoa teve antes daquele. E aí a gente vai entendendo que o outro, ele tem sempre uma parcela de responsabilidade, mas a gente tem que ter um senso de autorresponsabilidade, de entender que a gente está construindo essas consequências para a nossa vida. Então, talvez você possa pensar hoje, que áreas da minha vida eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas que as coisas se repetem nos relacionamentos, no trabalho, talvez em demissões, talvez em conflitos que acontecem com muita frequência, talvez em rótulos que não importa o ambiente que você vai, acaba que alguém fala aquilo, a mesma coisa de você. E aí você fica achando que o universo conspira contra você. Muitas vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta e virar um protagonista da nossa mente. E ela vai fazer a gente meter os pés pelas mãos muitas vezes, como mostra no filme. E essas emoções, elas vão construindo as nossas crenças, o nosso senso de quem nós somos e, em última instância, está construindo a vida que a gente está vivendo. Porque, se você já escuta há um tempinho, você sabe que na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que os nossos pensamentos, eles influenciam a forma como a gente se sente, as nossas emoções, nossos sentimentos influenciam na forma como a gente se comporta, e os nossos comportamentos, eles estão construindo o quê? A nossa vida, estão construindo quem a gente é.
Talvez você fale, não, eu sou uma pessoa muito equilibrada, mas se você não demonstra isso com as suas atitudes, você não está sendo uma pessoa equilibrada, você não está construindo uma vida saudável, uma vida que você gostaria de construir. Então, dito isso, eu queria compartilhar com vocês hoje 5 chaves, você já pode então anotar aí, 5 chaves para construir uma vida que vale a pena ser vivida. E a primeira chave, eu já dei até um spoilerzinho aqui, que é justamente a autoconsciência. A gente fala muito disso, né, nesse momento do mundo que a gente está vivendo, a expansão da consciência e tal, você tem que ter mais consciência e tal, mas é um clichê que não tem como a gente fugir. A vida que os nossos antepassados viviam era uma vida em que, muitas vezes, a maioria vivia no piloto automático. E a realidade era, muitas vezes, que eles não tinham muitas opções. Né? A vida era muito mais estável, muito mais rígida, eles não tinham muito para onde sonhar, pouquíssimas pessoas conseguiam fugir do status quo. Mas a gente tem hoje, sim, como viver uma vida mais consciente, fazer escolhas, a gente tem possibilidades, a gente pode escolher muitas coisas, e temos esse privilégio, alguns mais do que outros. Mas a autoconsciência é você conseguir sair desse piloto automático da vida, sair desse lugar de eu reajo às situações, eu faço as coisas e eu nem sei muito bem porque eu faço por impulso, eu trato as pessoas de determinada forma, ou eu estou há anos na minha vida lidando com as dificuldades da mesma forma. Talvez você se pega preso em ciclos que vivem se repetindo na sua vida. A segunda chave é a aceitação radical daquilo que está fora do nosso controle. A vida é feita de altos e baixos, e resistir à realidade apenas gera sofrimento. Ao aceitarmos nossas circunstâncias, abrimos espaço para mudanças positivas e cultivamos uma maior paz interior. Segunda chave para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, chama uma coisa que talvez você já tenha ouvido, eu falo bastante disso, porque cabe para quase toda a situação, que é a aceitação radical daquilo que não está no nosso controle. E aqui entra muito aquilo que eu estava falando sobre essa construção do nosso eu ideal. Muitas vezes a gente vai precisar, para que a gente possa construir uma vida que vale a pena ser vivida, isso aqui é muito importante. Às vezes a gente acredita que uma vida, para ser legal, para ser boa, para ser incrível, para valer a pena ser vivida, ela precisa ser uma vida sem sofrimento, sem dificuldades, onde meus problemas estão resolvidos e meus boletos estão pagos. Deixa eu te falar, sabe quando que a sua vida não vai ter problema e não vai ter boleto? Lá no cemitério, quando a gente morrer. Aí não vai ter mais problema. Mas, até lá, a nossa vida, a gente vai passar por um monte de processos. E tem fases mais intensas que outras. Talvez você está aqui hoje e fala, nossa, Alana, eu estou numa fase, assim, muito intensa e as coisas parecem que não se resolvem, muitas coisas fugindo do meu controle, muitos imprevistos, dificuldades. Faz parte da nossa vida. E a gente conseguir lidar com esses momentos difíceis de uma forma leve é a chave para a gente construir uma vida que vale a pena. Porque se eu ficar esperando que os problemas se resolvam para aí eu me sentir feliz, para aí eu conseguir ser alguém legal e melhor na minha casa, para aí eu conseguir ser generosa, ser uma pessoa bacana e começar a fazer aqueles meus projetos, você vai acabar perdendo muito tempo. Muito tempo. Então, a aceitação radical, ela tem a ver com você aceitar a sua vida da maneira que ela está posta hoje, sem ficar lutando contra as coisas que não estão no seu controle. Isso não significa você se resignar e ficar passivo diante da vida. Muito pelo contrário. Na terapia, a gente fala muito sobre a aceitação. Ela é o primeiro passo para a gente mudar, para a gente se comprometer com a mudança. Então, quando eu aceito, por exemplo, que a minha saúde está péssima, que eu estou me alimentando mal, que eu não estou na forma física que eu gostaria, eu aceito isso, eu encaro essa realidade, eu consigo me preparar para mudar e para fazer as mudanças necessárias, mas de um ponto de partida de aceitação. O que é muito diferente de eu ficar tentando mudar as coisas, de um ponto de partida de estar se sentindo injustiçado, de estar sentindo, assim, de não aceitar mesmo aquela sua realidade. Então, talvez hoje na sua vida você está com problemas, situações, um monte de coisa que você não tem controle agora. E quem me acompanha sabe que eu falo, né? Aquilo que não está no seu controle, a gente precisa aceitar. E fazer o nosso melhor para sair daquela situação. Agora, se está no seu controle, você vai buscar as soluções possíveis e fazer aquilo que precisa ser feito. E ainda assim, a maioria das vezes a gente vai ter que aceitar que a solução, ela não vem no tempo que a gente gostaria e muitas vezes não vem da forma como a gente gostaria, tá? A terceira chave é a mente sábia. A psicóloga nos ensina que dentro de nós existe uma sabedoria interior que nos guia para tomar decisões mais conscientes e equilibradas. Ao aprendermos a acessar essa mente sábia, podemos lidar com nossas emoções de forma mais saudável e tomar decisões mais alinhadas com nossos valores. Terceira chave, gente. Essa terceira chave, ela tem a ver com você aprender a agir e acessar a sua mente sábia. Vocês sabiam que vocês têm uma mente sábia escondida em algum lugar aí dentro? Uns mais do que outros. Você fala assim, Alana, acho que não tem aqui não.
Acho que se tiver, se escondeu bem escondido, porque só tem aqui coisa muito louca. Pode ser, mas a gente vai desvendar isso aí. E não sou eu que estou inventando isso, não, tá? Tem uma psicóloga americana, pesquisadora, que eu amo muito, inclusive ela que cunhou, pelo menos na psicologia, ela fala muito sobre isso, da vida que vale a pena ser vivida, né? E ela trabalha com pacientes, principalmente, que têm um transtorno de personalidade borderline, que são pessoas que enfrentam muita instabilidade emocional, que vivem com muita intensidade emocional, e essas pessoas, inclusive, se beneficiam muito de todos esses pontos que eu estou falando, da aceitação radical. Então, imagina, essa persona que tem muita instabilidade, vive numa intensidade muito grande nas emoções, você falar para ela que sim, existe uma mente sábia aí dentro. E existe. A gente consegue, muitas vezes a gente pensa assim, não, para eu ser uma pessoa equilibrada, saudável, eu preciso ser uma pessoa racional. Então, eu vou tentar não sentir tanto as minhas emoções. Talvez você já tenha sido chamada, você é muito emotiva, muito sensível. Isso não é ruim. A questão é que a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro disso. Ser muito racional também e nunca sentir nada e ser quase que um robô, uma parede de emoção, também não é legal. Você está se privando. Na verdade, você até sente, mas você esconde. Você aprendeu muito bem a esconder os seus sentimentos. Talvez você não teve permissão para sentir, você foi penalizado por sentir na tua história e aí você aprendeu a ser uma geladeira. Mas você não vai conseguir construir uma vida que vale a pena ser vivida assim. Então, a mente sábia, esse conceito, essa metáfora, nada mais é do que a gente buscar acessar, na nossa mente, existe esse potencial em todos nós, de conseguirmos integrar as nossas emoções com a nossa razão. Conseguir lidar com as situações de uma forma equilibrada. Então, às vezes, você está diante de uma situação em que você está vendo que você está agindo por impulso, você está sendo um ciúme desproporcional, uma raiva desproporcional, você está xingando, ferindo as pessoas, você não gostaria de agir assim. Ou talvez você está chorando por uma coisa que não era para ser tão grave assim, e você não consegue sair desse lugar. É possível que você acesse essa mente sábia. Tem algumas perguntas que podem te ajudar com isso. Você pode se perguntar qual seria a melhor forma de pensar sobre essa situação. Qual seria uma forma equilibrada, uma ótica equilibrada para isso que eu estou vivendo? Ou talvez se você conhece alguém que você admira, que você acha que é uma pessoa muito boa da cabeça, fala como que essa pessoa agiria, pensaria, como que ela encararia essa situação? Pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém, uma figura, né, espiritual, alguém que você reconhece como um guia nessa vida, enfim. Mas fazer essas perguntas te leva para esse lugar onde existe um você, além dos teus pensamentos e suas emoções conturbadas. A quarta chave é priorizar aquilo que importa. Cada um de nós tem valores e sonhos únicos. Ao identificarmos o que é verdadeiramente importante para nós, podemos tomar decisões que nos levam mais perto de uma vida significativa e gratificante. A quarta chave tem a ver com priorizar aquilo que importa. Priorizar aquilo que importa, gente, é você viver uma vida conectada com seus valores e com aquilo que é importante para você. Todos nós aqui, a gente vai desde a nossa infância, a gente vai desenvolvendo valores, coisas que nos despertam, né, motivação, aquilo que faz a gente acordar e dar vontade de viver. Talvez para alguns aqui seja aprendizado, crescimento, seja um relacionamento, seja, sei lá, o seu trabalho, se sentir importante, se sentir reconhecido. Tem coisas que são muito valiosas para a gente, a sua fé, a sua espiritualidade. E quando a gente vai vivendo a vida no automático, muitas vezes a gente está vivendo cumprindo as expectativas de outras pessoas, fazendo o que é esperado da gente, mas desconectados daquilo que realmente importa. E aí tem um momento da nossa vida que a gente vai tomando essa consciência, falando, peraí, eu estou agindo contra os meus valores. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter uma relação saudável, eu gostaria de ter uma relação feliz e eu estou sendo infiel, eu estou traindo a pessoa que está comigo. Ou eu queria ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida, mas eu passo o dia inteiro vendo Netflix e não estudo, não leio um livro, não faço nada. Calma, isso está desordenado, não é assim que eu gostaria de viver. E aí, na hora que você vai percebendo essas coisas, parece que abre uma cortina, assim. Você fala, nossa, está no meu controle. Trazer um pouco mais aquilo que realmente importa para a minha vida. Se você tivesse 10 anos na frente e você pudesse olhar para a sua vida hoje, imagina, passou 10 anos desse dia, né? Lá em 2034, você está lá e você está olhando para a sua vida hoje. E aí, se você fosse completar a seguinte frase: se eu pudesse voltar atrás, eu teria passado muito mais tempo me dedicando a essas coisas. Ou talvez uma pergunta parecida, mas diferente, que é, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria passado muito menos tempo me importando com essas coisas e me dedicando mais para essas. Vocês conseguem ter alguma pista do que vem na mente de vocês? Essas respostas, que talvez venham mais fáceis para algumas pessoas, mais difíceis para outras, elas dão pistas dos valores de vocês. Talvez você fale, nossa, eu acho que eu estou passando muito tempo trabalhando. Não é que você vai dar para largar o trabalho, mas talvez você consiga estabelecer alguns limites e também se dedicar para outras coisas. Talvez você vai falar, eu devia estar passando mais tempo com os meus filhos, com os meus pais, com as pessoas que eu amo. Talvez você falaria, eu teria feito mais ligações para minha família, para as pessoas que eu não converso tanto. Talvez você falaria, eu teria estudado mais e me dedicado mais ao trabalho. Então, cada um aqui vai ter uma resposta diferente. E essas respostas, elas mostram aquilo que é importante para você e que se você não começar a agir hoje em direção a isso, daqui a 10 anos
com certeza você vai estar, talvez, muito mais distante desse eu ideal. A quinta e última chave é a vulnerabilidade. A psicóloga enfatiza a importância de se permitir ser vulnerável, ou seja, de se mostrar ao mundo como realmente somos, com nossas qualidades e imperfeições. A vulnerabilidade nos conecta com os outros de forma mais profunda e nos permite construir relacionamentos mais autênticos. A quinta chave para construir uma vida que vale a pena ser vivida é você se permitir ser vulnerável. A gente fala muito disso hoje em dia, essa questão da vulnerabilidade, né? Deu assim um boom com a Brené Brown alguns anos atrás, vocês já devem ter talvez ouvido dela, visto livros, palestras e tudo mais, mas eu vejo que falar sobre isso é muito diferente da gente experimentar, né, na prática. E na prática eu percebo que a gente ainda está muito distante dessa realidade, que é a vulnerabilidade é a gente estar disposto a sentir todas as nossas emoções, a compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que está dentro da gente, a se permitir errar, se permitir ser rejeitado, talvez, né, se expor a situações onde você pode fracassar, onde pode ser que dê tudo errado, onde pode ser que você não vai ser correspondido. É realmente viver uma vida de peito aberto, sendo quem você é, sendo autêntico, verdadeiro. Isso não é nada fácil, porque a gente luta com muitos sentimentos contraditórios, a gente tem vontade de ser aceito, a gente não quer ser rejeitado, a gente está criando uma máscara para parecer confiante, quando na verdade a gente está nervoso, a gente está ansioso, a gente está com medo. E faz parte. Eu falei tudo isso para falar que a vulnerabilidade, ela é a essência do ser humano. E você não vai conseguir ser vulnerável com todo mundo, e nem é para ser vulnerável com todo mundo, mas você precisa ter lugares onde você consegue ser, onde você é aceito e visto por trás das máscaras, onde você consegue se abrir, onde você consegue chorar. E eu fiquei emocionada de falar disso, porque realmente, assim, eu queria muito que todas as pessoas pudessem ter esse lugar. E às vezes você vai ter que pagar alguém para fazer isso e tá tudo bem. Se for uma boa profissional, vai ser alguém que de fato vai se importar com você e vai ser aquele ambiente onde você vai começar a entender o que é isso e conseguir até te ajudar a construir outras relações onde você consegue fazer isso. Porque se você não sabe ser vulnerável, você tem a tendência de construir várias relações superficiais. E aí você não vai estar construindo uma vida que vale a pena ser vivida. Espero que você tenha gostado deste mergulho na mente humana. Se você quer se aprofundar ainda mais no assunto, confira o vídeo completo da nossa psicóloga no link na descrição. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Até a próxima!